Unidade 2. Múltiplos e divisores. Aula 13.1. Conteúdo. Decomposição em fatores primos. Habilidade. Decompor um número natural em fatores primos. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a esse momento de conhecimento. Estamos iniciando hoje mais uma aula super importante sobre esse tópico, de matemática voltada ao sexto ano, múltiplos divisores. Antes de tudo, gostaria de expressar o meu abraço fraterno aos professores presenciais, aos nossos alunos e a todos aqueles que nos acompanham. Bom, nós estamos trabalhando múltiplos e divisores de um número natural, Para nós começarmos a desenvolver isso, eu quero fazer uma pequena revisão com você. Fique atento. Na aula anterior, aprendemos os critérios de divisibilidade, como 2, se for par, 3, se a soma de seus algarismos for divisível por 3, 4, se dois últimos algarismos da direita for divisível por 4, 5, se terminar em 0 ou 5. Também aprendemos sobre os números primos e os números compostos. Para começar a aula de hoje, eu quero trazer para vocês um desafio para você mostrar a sua capacidade. Então, fique olhando. Bruno, aluno do sexto ano em Manacapuru, está doente e o médico lhe prescreveu um xarope que deve ser tomado de 4 em 4 horas e um comprimido de 6 em 6 horas. Às 8 horas da manhã de domingo, ele tomou o xarope e o comprimido juntos. Quando ele tomará novamente os medicamentos ao mesmo tempo? Ele tomou os dois juntos às 8 horas da manhã de domingo. E agora ele quer saber quanto ele vai tomar os dois medicamentos novamente, ou seja, quando é que vão tomar juntos ao mesmo tempo, Porque um ele toma 4, outro 6, um a 4, outro a 6. Mas será que vai existir um meio de ele tomar novamente ao mesmo tempo, como ele começou a tomar? Essa é a nossa questão de hoje, tá bom? Essa é a nossa questão. Você vai estar apto a responder logo nas primeiras aulas. Bom, vamos começar a trabalhar hoje algo muito importante. Você viu falar ontem sobre os números primos, então hoje nós vamos trabalhar a decomposição. Como é que nós vamos fazer para decompor um número primo? Olha só, fique atento. Pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Quer dizer, se você tiver 4, por exemplo, imagina que eu tenho um 4, ele pode ser decomposto por 2, Dá 2, 2 vezes 2 dá 2, aqui eu vou colocar 4, vou colocar dessa maneira que nós somos acostumados a trabalhar assim, aqui vai dar 4, aí dá 0, e aqui esse 2 dá para ser dividido de novo, Aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 0. Observe, então, que o valor 4, ele pode ser dividido 2 vezes por 2, ou seja, 4 é igual a 2 vezes 2, O valor. E aqui eu tenho a decomposição. Decomposição, sim, sabe por quê? Porque eu sei que 4 pode ser escrito de 2 vezes 2. Dá 4 também, ou seja, é como se fosse trocar um 6 por meia dúzia. E agora, professor, como nós vamos fazer essa decomposição? Bom, existem 2 tipos de decomposição. Decomposição sucessiva e decomposição em fatores primos. O que eu mostrei agora para vocês foi a decomposição sucessiva. E agora nós vamos saber um pouco mais disso. Vamos olhar agora e ver o que tem a ver decomposição sucessiva com os divisores e o divisor de um número. Fique atento. Perceba então uma coisa muito interessante. Quando eu decomponho um número, eu decomponho, finalmente, mesmo que você decomponha por um número par, você vai trabalhar com ele
como se fosse uma decomposição de números primos. Números primos têm a importância de decompor qualquer número, tá? Qualquer número, menos ele, né? Porque o número primo é dividido por ele mesmo por 1. Vamos trabalhar primeiramente essa técnica chamada decomposição sucessiva, aonde nós utilizaremos sempre, né, aquela chave de divisão até o final. Lembrando que o número ele é divisível quando o seu resultado, ou seja, o seu resto é igual a 0. Ou seja, você vai dividindo, aí o quociente divide de novo, o quociente divide de novo, até chegar o valor 1. Porque o 1, para nós, em multiplicação e divisão, é um número neutro, ou seja, ele não altera nada. Vamos então fazer um pequeno exemplo. Olha só, vou trabalhar para vocês então 210. Trabalhando o que nós vimos, eu posso lembrar que 210 é um número par, pode ser dividido por 2, por 5 e por 10. Eu estou lembrando, tá? Mas como nós estamos trabalhando divisões sucessivas, estou trabalhando isso aqui com vocês, eu começo sempre pelo menor, ou seja, eu vou começar pelo 2, tá? Então, faço 210, faço a chavezinha e divido por 2. Faço normal, né? 2, divido por 2 dá 1, dá 2, desce 1, mas o 1 não dá para dividir por 2. Porém, olha só, do lado do 1 tem o 0. E toda vez que nós temos um número ao lado, né, à direita é 0, nós sabemos que nós descemos ele, nós vamos descer o 0, certo? E acrescentamos o 0 aqui também. Aí eu divido, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Ok, deu 0. Pronto, dividi esse daqui, deixa eu fazer agora o resto. Ok. E agora eu vou dividir 105. 105, observa, 105, eu estou aplicando a regra que já aprendemos. Ele pode ser dividido por 3, ó. Sabe por quê? 1 mais 0 mais 5 dá 6. Então, ele é múltiplo de 3. 3 é um número primo também. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. Aí, divido. 10 dividido por 3, o número mais próximo é 9, né? 3 vezes 3 dá 9. Desce 1, dá 15. Né? Aqui, 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15, deu 0 de novo. Muito bom. Vou fazer agora o 35. 35, observa que se eu somar, 3 mais 5 dá 8, então já sei que não dá, né? Mas eu lembro que nós falamos que o 35, como ele termina em 5, ele pode ser dividido por 5, né? Porque tudo que for terminar em 0 e 5 é dividido por 5. Então, 35 dá 7, 7 vezes 5, 35, deu 0. Agora, então, eu faço, né, o 7. 7 só dá por 7, dá 1, né? 1 vezes 7 dá 7, então aqui dá 0. Então, 210 é igual 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Tá? Que são esses aqui, gente, que eu peguei, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, tá? Ok? Esse é o valor daqui que eu coloquei. Pronto, nós temos isso e agora nós já sabemos que deu essa divisão. Tranquilo, então, você perceber, né, que o número ele pode ser colocado sucessivamente nesse modo. É só eu trabalhar, ficar fazendo sempre a chave e dividindo até dar 1 como quociente, né? Potenciação, né? Geralmente a potenciação, e eu vou te dar um exemplo agora, olha só. Imagine que eu tenho 625, muito bom. 625, pelo que aprendemos,
Só dá para dividir por 5. Então tá, vou dividir por 5. 6 por 5, né? Dá 1, 1 vezes 5 dá 5, sobra 1, 12. 12, o número mais próximo é 10, então aqui eu vou colocar 2. 2 vezes 5, 10, sobra 2. Desço 5, 5 fica fácil. 5 por 25 dá 5. Multiplico, dá 25, deu 0. Ótimo, acabou essa daqui. Vou agora para o 125. De novo, só dá para fazer por 5. 12 por 5, o número mais próximo é 10, então 2 vezes 5, 10. Desço 2. Desço 25. 25 por 25 dá 5. Então, 25 deu 0. Indo para o próximo, então, eu vou ter, né? Eu vou para o próximo e agora eu vou ter 25. Só dá por 25 mesmo, por 5, né? Então, 5 vezes 5, 25, deu 0. Observa que eu consegui 0 em todos, ó. Todos deu 0. E eu consegui esse valor, né? Professor, mas ainda falta aquele 5 lá. Então tá, vamos terminar ele. Por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, deu 0. Então, 4, 0. Eu tenho, então, consegui 4 respostas. 5, 5, 5 e 5, correto? O que eu faço agora? Eu vou dizer, então, que 625 é igual 4, 5, né? Então, vai ficar 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Perceba que isso aqui pode ser colocado dessa maneira. Ó. Quarta potência é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. E se eu multiplicar, dá 625. Então, 625 é igual a 5 elevado à quarta. Ok, então? Veja, então, que nós precisamos fazer essa decomposição, qualquer que seja o número que você tenha. Professor, tem um número 16. Imagine que você tem um número 16. Pega o 16 e decompõe por 2. Dá 8. 8 vezes 2 dá 16, deu 0. Pega de novo. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8, dá 0. Pega o 4 por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4, deu 0. Pega-se o 2, dá 1, dá 2, né? 1 vezes 2 dá 2, deu 0. Então, você vai ter que 16, observa, 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à quarta. 16, então, é 2 elevado à quarta. O segundo momento de aula, então, que nós temos para vocês é a decomposição em fatores primos, que é o mais usual de você utilizar, né? A decomposição em fatores primos, você faz um corte na horizontal, na vertical, perdão, e você sai dividindo, né? É o mesmo processo que nós fizemos, porém, ele não vai ter a chave, ele vai ter uma barra, uma coluna, né, na vertical e você vai dividir. É muito simples. Deixa eu te mostrar primeiro o conceito. O conceito é esse, decomposição em fatores primos. Chamamos de fatoração de um número natural a maior que 1, a sua decomposição em produtos de fatores primos, né? Os primos que dividem. Ok. Olha só. A regra prática é essa. Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe os passos. O primeiro passo, né, nós já temos o primeiro passo. Primeiro passo, dividimos o número pelo seu menor. Segundo passo, né, o segundo passo, eu tenho, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo, desde que seja desse quociente, e assim sucessivamente até obter o quociente 1. Dessa forma, então, observa, nós temos dessa forma uma coisa muito importante. Eu vou fazer a divisão, eu vou trabalhar a divisão, e essa divisão agora vai ser com traço, não vai ser mais com a chave, vai ser com traço e vou fazer, né? Se eu tiver que fazer um cálculo maior, eu faço a parte, tá bom?
Vamos fazer, então, um exemplo ou dois. Vamos ver. Veja, então, o seguinte, exemplo 630. 630, agora, em vez de eu fazer 630 dividido por 2 e tal, eu vou fazer dessa maneira agora. Essa que eu fiz era a divisão sucessiva. Isso aqui é fatoração. 630, coloco a barra. Essa é a barra que eu falei que está na vertical. Divido por 2. Aí eu faço o cálculo ao lado, né? Na verdade, eu posso fazer, mas vou fazer aqui ao lado para você observar. 630 dividido por 2 dá 3, né? Eu desço 3, dá 30, né? Aí eu desço, como tem um zero, eu desço o próximo, né? Então aqui é 15. Aí aqui dá 30, aí morreu. Então aqui vai dar 315. 315, eu vejo, não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por 3. Se eu dividir por 3, né? 315 dividido por 3. Quanto é que dá 315 dividido por 3? Se você dividir, então, isso aí dá 1, dá 5. 315 dá 150. Vamos ver aqui. Fazer aqui de outra maneira. 315 dividido por 3 dá quanto? 105. 105 dividido por 3, eu já sei que dá 35, né? 35 não dá por 3, dá por 5. Dá 7. 7 dá por 7, dá 1. Ok, então, nós vamos ter esse valor, então, dividido. Perceba, então, que eu vou ter agora, ok? Então, quando você tiver, observa, quando você tiver, então, dois valores, eles se repetindo, eles são iguais, você vai colocar ele na forma de potência. Então, cada um deles vai lembrar um expoente. Aí você vai lembrar multiplicação de potência de mesma base. Repete-se a base, soma expoente. Então, vai ficar 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo mais fácil e depois a gente vai fazer um melhor. Vamos ver, então? Olha só. Vou fazer agora um outro exemplo para você ver. O 24, bem simples o 24. Ó. Vamos começar, então, com o 24. Coloco aqui o 24. Faço a barra e começo. 24, menor número primo que existe é o 2. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dá para dividir por 2, dá 6. 6 dá para dividir por 2, dá 3. 3 só dá para dividir por 3, que dá 1. E 1 dá por 1. Observa, então. Perceba agora que você tem isso aqui. Vou colocar dessa maneira mesmo. Você tem 24 é igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? O 1 não conta, tá, gente? Então, eu percebo que eu posso colocar assim, ó, 24 é igual, observa o 2. O 2 está se multiplicando 3 vezes, então vai ficar 2 ao cubo vezes 3. Essa aqui vai ser a nossa resposta final. Essa é a nossa resposta final, tá? Perceba, então, o processo que nós fizemos. Vou fazer um outro aqui para vocês olharem. Ó, imagine, então, que eu tenha um número qualquer. Deixa eu ver. 50. AC, 50. O que eu faço? 50, faço traço por 2. Dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Beleza. Então, 50 é igual a 2 vezes 5 vezes 5. 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado, né? Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Se você tiver um número grande, 200, D, 200. Pega-se o 200 e decompõe. Por 2. 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 por 2 dá 25.
25 dá por 5, dá 5. Por 5 dá 1. Ok, então, eu vou ter então que 200 é igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Mas isso aqui não pode ficar desse jeito. Aqui está se repetindo 3 vezes, então vai ficar 200 é igual a 2 ao cubo. Aqui está se repetindo 2 vezes. Então, você vai ficar vezes 5 ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Tá? Essa é a resposta que nós temos para trabalhar. Preciso, então, desse trabalho, preciso fazer dessas coisas, né? E você observa o seguinte. Se faz necessário você saber fazer a divisão para você não se perder, né? Propositalmente, naquele primeiro exemplo, eu fiquei, é assim, entendeu? Mas você vai fazer. Quando você começa a treinar, rapidamente você começa a dividir, né? Tipo assim, 198 dividido por 2 dá quanto, né? Dá quanto? Dá 90 e quanto, né? Então, na verdade, nós temos que fazer essa divisão e ficar trabalhando sempre. Isso é você fatorar um número pelos seus números primos. Quer dizer, eu posso, então, achar os divisores pela divisão sucessiva, que é o primeiro caso, que você trabalha com a chave, e pelos números primos, ou seja, pela fatoração de números primos, que é isso que nós trabalhamos. Então, vamos continuar fazendo mais um exemplo lá, vamos dar uma olhada? Olha só, então, mais um exemplo para a gente. Imagine que eu tenha um exemplo clássico, né? 81. Vou trabalhar com 81. 81. A letra E vai ser 81. Então, 81, eu pego 81 e decomponho. Vou fazer bem aqui 81. Aí, 81. E agora? Vou começar pelo qual número? Aí você se lembra. 81. 81, 8 mais 1, né? Deu 9. 9. Então, ele é divisível por 3. Por 3. 81 por 3, quanto é que dá? Eu não sei, né? Eu particularmente sei, mas eu vou dizer que eu não sei. 81 por 3, eu vou aqui, ó. Aí aqui dá 2, dá 6, sobra 2, desce 1. 21 por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Pronto. Então, já sei. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1 e pronto. Então, olha só, então, eu vou dizer o seguinte agora, né? Eu posso falar que 81, ele tem um valor específico, tá? E esse valor específico, vai ser colocado da seguinte maneira. Primeiro a maneira como eu achei, e depois a maneira de potência. A potência, ela se faz necessária, porque nós vamos aprender a dividir o expoente pelo índice. Então, 81 é igual 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, correto? Aí, se você fosse até fazer, você iria perceber, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Mas não é o nosso caso. Então, eu vou trabalhar só o que eu tenho. 81, então, é igual a 3 elevado à quarta, porque o 3 está se repetindo 4 vezes. Beleza? Qualquer que seja um número, você vai trabalhar dessa forma. Não tem como você se enganar, né? Não tem como você ter valores que você não consiga ver, né? 500. Se você pegar um número grande como 500, você sabe então, o processo é o mesmo, não tem nada de diferente. Pega-se o 500 e vai simplificando. Por 2, dá 250. Por 2, dá 125. Só dá por 5, né? Por 5, dá 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Então, eu já coloco, agrego. E eu vou ter, então, 2 ao quadrado, 5 ao cubo. Então, 500... vale dizer
que é igual, né? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Professor, é para colocar dessa maneira? Não. Na verdade, você tem que colocar ela na forma de potência, né? 500 é igual 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Essa é a minha resposta final, né? Se não tiver, se você fizer um número que ele não consiga ter, né? Imagine 20. O 20, se você decompor, vai dar 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, né? Se ele decompor, você coloca, né? 20 é igual 2 ao quadrado vezes 5 direto. Não tem como você fazer de outra maneira. Eu estou colocando, então, ele primeiro todinho pronto, para depois colocar na potenciação, apenas para você saber de onde surgiu a potenciação, né? Não adianta eu chegar, não adianta eu colocar para você os valores todos de uma modo muito direto. Mas precisamos dominar, sim, né? A multiplicação e a divisão. E se nós não tivermos o cálculo, aquele cálculo simples, que é comum as pessoas não terem, né? A multiplicação, quanto é que é 12 vezes 8, né? Aí a gente fica pensando, a gente tem que saber isso de cor, a gente tem que saber isso daí para quando for fatorar, a gente não perder tempo, porque isso vai servir para você, né? Em tudo, né? Até mesmo para você calcular, como nós fizemos no nosso desafio, qual vai ser o tempo que o Bruno ele vai conseguir tomar o remédio tudo ao mesmo tempo. Ele consegue fazer isso se ele utilizar o MMC, ou seja, se ele fatorar.